Mais uma vez estamos unidos e reunidos para falar sobre mais um tema principal escatológico, sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma promessa muito importante para nós. Estamos estudando essa lição aqui, mas existem alguns comentários, alguns extra-bíblicos, extraídos da palavra de Deus, mas a lição que nós estamos estudando é sobre o arrebatamento da igreja, que é justamente a lição 6, que provavelmente já se passou essa lição, mas é sempre bom a gente continuar aprendendo sobre o arrebatamento da igreja, que é justamente a lição 5. A lição 5 deste conteúdo que temos em nossas mãos. O arrebatamento da igreja. Quando ocorrerá o arrebatamento da igreja? Quando ocorrerá o arrebatamento da igreja? E o que é arrebatamento? O que é arrebatamento? Querendo ou não, algumas pessoas terão que compreender o fato do arrebatamento da igreja, que, segundo alguns pensamentos, algumas linhas de pensamento, eu volto a repetir porque isso é bom a gente aprender. Algumas linhas de pensamentos, elas têm suas raízes, podemos dizer assim, hereges, um ensinamento errôneo, errado, né? Uma forma de linha de pensamento, escatologicamente também falando, errado, que ensinam que a igreja irá passar pela grande tribulação. Nós não estamos falando propriamente dito sobre a grande tribulação, mas não escapa a oportunidade de falar sobre a grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Para todo cristão convertido, o momento mais esperado de todos os dias da sua vida é, sem dúvida, o arrebatamento da igreja. Neste dia, todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como Salvador de sua vida irá encontrar-se com o Senhor nas nuvens, estando liberto para sempre de qualquer tipo de provação, dor, angústia, lágrimas, tristezas, problemas e etc. Eu pergunto para os irmãos: o que é arrebatamento? O que é arrebatamento? Tem um versículo aqui na leitura em classe, que está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, que isso é muito conhecido de todos nós, capítulo 4, versículo 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso é sem sombra de dúvida. Dizei-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederão os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabemos que Cristo foi a primícia dos que dormem, ou seja, foi o primeiro dos que morreram, ressuscitando-se dos mortos.
Depois nós, os que ficarmos vivos, Paulo está falando abertamente, sem nenhuma dúvida. Depois que nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí Paulo ensina: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O arrebatamento da igreja. O que é arrebatamento da igreja? No sentido original, a palavra significa arrancar, tirar. Arrebatamento é tomar para si com força, com violência, mostra rapidez e urgência. Então, o que eu posso entender pelas escrituras cabais e proféticas da Bíblia Sagrada é que o arrebatamento da igreja se dará antes dos 7 anos da grande tribulação. Quem tiver dúvida, os irmãos leiam aí Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, veja bem, da hora e não na hora, da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Para tentar os que habitam sobre a terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Essa da hora da tentação, essa expressão da hora da tentação, foi aqueles profetas que profetizaram sobre o dia da ira do Senhor, o dia da provação do Senhor, o dia da vingança do Senhor, né? Da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. O Apocalipse assevera mais uma vez que há de vir sobre todas as nações para tentar os que habitam sobre a terra. Então isto mostra, na velocidade das profecias sagradas, na veracidade das profecias sagradas, que a igreja, ela não passará pela grande tribulação, ela será arrebatada juntamente para com o Senhor nos ares. Então, o sentido literal, original da palavra, significa arrancar, levar, tirar por força ou violência, mostrar rapidez e urgência. Então Deus fará isso com a sua igreja. Deus tomará com força, com rapidez da terra, antes que se iniciem os 7 anos da grande tribulação. Conforme vimos no estudo sobre sinais da vida de Cristo, a humanidade está para passar por um período de grande tribulação. O assunto este que iremos tratar com mais especificação no próximo capítulo. Mas Cristo Jesus, querendo livrar aqueles que aceitarem a sua palavra, irá arrebatá-lo deste mundo antes de qualquer mal que aconteça. Por isso a palavra arrebatamento, pois se fará necessário grande urgência, não perder tempo, o mundo estará em grandes apuros. Na verdade, Deus quer que estejamos em um lugar seguro neste tempo, e não há lugar mais seguro do que estar ao lado do Senhor, conforme João capítulo 17, versículo 24. Esta é a promessa de Cristo através do apóstolo Paulo, livrar os escolhidos da grande tribulação, que é também conhecida como a ira futura. Essa ira futura é o mesmo que quer dizer a grande tribulação, ou o grande dia do Senhor, né? Como profetizou os profetas antigamente.
e ainda hoje está sendo profetizado pela sua palavra, né? Havendo Deus antigamente falado pelos pais e profeta, hoje fala através do seu Filho. Jesus morreu, ressuscitou, mas ele tem a sua igreja falando através da palavra profética, né? Dos hinos, dos louvores, da pregação e etc, e etc. Assim como Deus arrebatou a Enoque, livrando da tribulação antes do dilúvio, e aos profetas Elias antes do cativeiro babilônico, chamada de ira futura, né? Conforme 2 Reis capítulo 2 versículo 11, Romanos 13 e 11, Tiago 1 e 5, Tiago 5 e 8, diga: Deus irá livrar a igreja da tribulação, que também é chamada da ira futura. É a única maneira de livrar a igreja deste tempo terrível e tirando-a deste mundo antes que a tribulação aconteça. Querendo ou não falar deste tema, a grande tribulação, o tema, o arrebatamento da igreja, está propício também para nós falarmos e comentarmos, tirando dúvida de alguns irmãos que não, por alguma coisa, não tem um conhecimento assim, mas eu quero dizer para os irmãos que seja fiel até a morte, como diz a palavra de Deus, e dar-te-ei a coroa da vida. Então esta coroa da vida provavelmente pode simbolizar também o próprio Senhor, que é a coroa da salvação, a coroa da vida eterna. Como já falei e repito para os irmãos, existem várias linhas de pensamento, como o pré-tribulacionismo, que afirma que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Esta é a linha de pensamento mais coerente e mais correta que estamos aprendendo, que a igreja não irá passar pela grande tribulação, que é justamente o pré-tribulacionismo, que é a pré-estreia de qualquer acontecimento. Mas neste momento, antes que se inicie a pré-estreia da grande tribulação, a igreja estará enquadrada nesta linha de pensamento escatológico e teologicamente falando, do pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja não irá passar pela grande tribulação. A doutrina pré-tribulacionista, que também pode ser conhecida, defende a tese de que a igreja de Cristo será arrebatada, retirada da terra, antes que se inicie o período da grande tribulação. Isto prova e comprova que a igreja estará livre de sofrer a grande tribulação. Principais características do pré-tribulacionismo: o método de interpretação é literal. Creio no arrebatamento antes do período da criação. Cristo livra a igreja de passar pela grande tribulação, também conhecida como a ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 10. A grande tribulação é a última das 70 semanas de Daniel, conforme capítulo 9 de Daniel, versículo 24 a 27. Portanto, a grande tribulação terá a duração de 7 anos. Existe uma linha de pensamento também chamado pós-tribulacionismo. Pós, que para mim, no meu conhecimento pequeno, é a pós. A doutrina do pós-tribulacionismo vem ganhando espaço entre os estudiosos das escatologia. Este movimento ensina que a igreja continuará na terra durante a grande tribulação, ou seja, após a grande tribulação, a igreja passará pela grande tribulação. Mas isto não é correto, isto é errado. Principal linha de características sobre esse pós-tribulacionismo: o método de interpretação é alegórico. A igreja passará pela grande tribulação, porém não estará sujeita à ira de Deus. Creio que a ira de Deus será derramada sobre o gentio, e a igreja apenas passará por tribulações na grande tribulação.
Existe uma outra linha de pensamento chamada midi-tribulacionista ou mesotribulacionista. O que é isso? De acordo com a interpretação desta corrente doutrinária sobre o arrebatamento da igreja, a igreja passará por parte da grande tribulação, midi, metade, ou mesotribulacionista. A igreja passará pela metade da grande tribulação, ou seja, pela primeira parte, ou seja, os 42 meses, que é os 3 anos e meio, pela primeira parte aqui, segundo esta linha de pensamento, Apocalipse, e eles dão até versículo para comprovar de que a igreja passará pela metade da grande tribulação. Apocalipse capítulo 12, versículo 14, que é o período em que não haverá o chamado derramamento da ira de Deus, e assim a igreja não estará exposta a nenhum juízo ou castigo divino, visto que foi socorrida a tempo. Mas eles ensinam que a igreja passará pela metade da grande tribulação. Existe o arrebatamento parcial. O que é isto? Esta corrente doutrinária não se aprofunda sobre quando acontecerá o arrebatamento da igreja, se no começo ou no fim, durante a grande tribulação, mas defende que nem todos os crentes serão arrebatados, mas apenas os que estiverem vigiando e esperando por este acontecimento, a ponto de serem dignos de participarem deste evento, de acordo com São Lucas capítulo 21, versículo 36. Então toda essa linha de pensamento, pós-tribulacionismo, midi-tribulacionista ou mesotribulacionista, ensinam erradamente de que a igreja passará. O pós-tribulacionismo ensina que a igreja passará por toda a tribulação. O midi-tribulacionismo ensina que a igreja passará pela metade da grande tribulação. E o arrebatamento parcial ensina de que nem todos os crentes serão arrebatados naquele momento, mas esperarão fiéis para ser arrebatado em uma outra metade, e outras metades dos crentes serão arrebatados. Isto não tem profundidade nas escrituras. O que tem profundidade nas escrituras é o pré-tribulacionismo, ou seja, pré-tribulacionismo significa pré-estreia, ou seja, tudo aquilo que irá acontecer, né? Deus, pela sua infinita misericórdia, arrebatará a sua igreja antes que se inicie a grande tribulação. Então, eu digo o porquê o arrebatamento: para fazer diferença entre o justo e o injusto, conforme Provérbios capítulo 11, versículo 8, para recompensar por todos os trabalhos feitos a Deus, capítulo 22 e 12 de Apocalipse, para premiar os vitoriosos, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Então, que faz a acepção de pessoas ou mais e etc. Naquele dia, Deus também não irá deixar entrar quem faz acepção de pessoas. O galardão do Senhor dará como recompensa pelo trabalho feito a Deus, será utilizado no reino de Cristo aqui na terra, em Jerusalém, pois para que alguém precisará de coroa, a não ser para participar de um reinado. E isto fica muito claro que se compararmos a promessa de Cristo como recompensa, conforme abaixo: e reinarão com ele 1000 anos, e lhes darei o poder sobre as nações, e lhe concederei que se assentasse comigo no meu trono, e dar-te-ei a coroa da vida, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Então o arrebatamento da igreja, ela é
uma promessa de Deus para todos nós. Então, fica claro que o arrebatamento da igreja se dará antes que se inicie a grande tribulação. Todos os salvos serão arrebatados. O primeiro ponto aqui do comentário da lição: todos os salvos serão arrebatados na primeira fase da sua segunda vinda. No arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra, ele estará nos ares ou nas nuvens, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. E esta lição ela é muito importante para nós. Deus abençoe a todos, esperando assim tirar dúvida dos irmãos, até porque estamos falando sobre o arrebatamento da igreja, né? Muita gente não acredita neste fenômeno que vai acontecer, no sobrenatural de Deus que irá acontecer na face da terra. Muita gente estão aí criticando, estão aí brincando, zombando, mas eu que estou lendo a Bíblia Sagrada, que ela me ensina como deve ser fiel a Ele, eu quero passar isso para todos que me ouvem neste vídeo. E Deus abençoe a todos, falando ciente que a linha de pensamento correta, escatologicamente falando, eu sempre repito isso, que é coerente às Escrituras Sagradas, que as Escrituras Sagradas nos ensina é sobre o pré-tribulacionismo, a doutrina que defende a tese que a igreja será arrebatada ou retirada antes de que se inicie a grande tribulação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Para confirmar esse comentário, está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.